Oi gente, tudo bem? E nesse vídeo eu vou contar um pouquinho para vocês como eu melhorei, né? Estou melhorando a minha ansiedade. E assim, hoje em dia é meio que normal, né? A gente tá ansioso justamente por causa de todas as informações que a gente recebe muito rápido, né? As redes sociais também contribuem bastante, porque a gente, querendo ou não, se compara e quer tudo muito rápido. Então, mais uma coisa, já é uma coisa, né? Já começa a falar disso, as redes sociais. Então, assim, já faz alguns meses que eu tirei minhas redes sociais do celular. Eu tô somente com o YouTube gravando, né, uns conteúdos. E assim, deu uma boa melhora na minha ansiedade. Esse foi o último passo que eu tive, mas eu já tô contando ele agora porque já pegando um gancho no que eu falei. O ato de você estar ali com o seu celular rolando a tela te traz uma dopamina muito rápida, uma dopamina artificial. Então você pode ver que daqui a pouco você já não, pelo menos eu era assim, eu já não tinha paciência mais de ficar olhando o vídeo. Ou eu ia na velocidade 2, ou eu falava, ai, não quero nem ver mais o resultado, porque eu já ficava impaciente, eu queria cada vez ter uma dopamina cada vez mais rápida, né? E a gente não entende isso, a gente pensa, ah, não, não tem nada a ver, tô só vendo um vídeo aqui descansando um pouco. Só que o nosso inconsciente, ele não para. A gente para aqui, mas o nosso inconsciente está o tempo inteiro trabalhando. Então, assim, querendo ou não, às vezes você postava alguma coisa, por exemplo, no Instagram, ninguém reagia, aí você via uma pessoa, assim, famosa, com milhões de likes, porque ter mostrado uma coisinha ali fútil do dia a dia dela, né? Então, a gente começava, a gente não, eu, né, começava a me comparar. Então, eu comecei a pensar que isso talvez estava me atrapalhando um pouco, me deixando ansiosa, porque eu almejava muito ter alguma coisa, ter um futuro para mim poder mostrar para as pessoas, sei lá, porque a gente pensa que a gente não quer se mostrar para as pessoas, mas a gente tá lá colocando uma story, fazendo alguma coisa. Então, assim, eu decidi isso, eu pensei comigo mesma, eu falei, com certeza, mal não vai me fazer, porque eu já tava, não tava tão ansiosa mais, mas eu já tava querendo cuidar da minha saúde, tanto que esse foi um dos últimos passos que eu tive. E então faz esse teste, tá? Tudo que eu tô falando aqui serviu pra mim, quem sabe pode servir pra você. Então faça o teste. Fique um tempo sem mexer nas redes sociais. Eu comecei assim aos poucos. Aos domingos, por exemplo. Eu falei, domingo eu vou ficar com a minha família, eu deixava meu celular desligado. Então, se eu tivesse alguma coisa importante, né, algum cliente para responder, alguma coisa eu fosse trabalhar no dia, tudo bem, mas na minha folga, né, que normalmente era os domingos, eu deixava meu celular desligado. Eu acordava de manhã, já desligava ele, guardava ele e aproveitava o dia com a minha família. Assistia filme, saía, ficava bem e o dia rendia bastante. Parecia até que a hora passava mais rápido. Aí, um dia por semana, eu achei legal. Eu falei assim, agora que eu vou tirar umas férias, que eu tô tirando umas férias prolongadas aí, pra quem não sabe, eu sou corretora de imóveis e eu decidi ficar um tempo na minha casa e tal, cuidando da minha família, né, me dedicando, gravando uns vídeos aqui, mas é papo de outro vídeo. Então, eu falei assim, agora que eu vou tirar umas férias prolongadas, né, eu vou dar uma distanciada aí das redes sociais. Aí eu tirei tudo, tirei o Instagram, tirei o que tava no meu celular ali, né, incomodando. Aí passei um tempo, passei uns dias. Na primeira semana, eu já vi a diferença. Eu fiquei mais tranquila, eu não ficava. É óbvio que aquele vício do celular, né? Você olha o celular ali, você já pegava ele pra ver se tinha alguma notificação, alguma coisa, né? Mas conforme o tempo passa, gente, uma semana, eu já me acostumei a ficar sem o Instagram. Aí depois, eu acho que de um ou 2 meses, eu falei assim, deixa eu entrar pra ver como ele tá, porque eu não tinha desativado, eu só parei de mexer. Aí eu olhei, tinha umas mensagens, algumas coisas assim, mas nada me chamou a atenção. Eu falei assim, vou desativar, porque daí quando você desativa, some tudo, a foto, some tudo, né? Aí eu desativei, então tá desativado desde então. Então é uma coisa que faz bem, é limitar as redes sociais, vai te fazer muito bem e com certeza vai melhorar a sua ansiedade. Outro ponto, outra coisa agora. Gente, é a cafeína. Eu não posso deixar de falar dela, tá? Porque para quem tem a ansiedade, a cafeína é uma vilã, né? Eu não tô falando que você tem que zerar totalmente a cafeína, mas você tem que fazer um teste. Pra você, primeiro que eu acho assim, pra você melhorar a sua ansiedade, você tem que fazer um teste. Você tem que pensar assim, esse alimento me faz bem ou me deixa mais ansiosa? Esse comportamento que eu estou tendo me faz bem ou me deixa mais ansiosa?
O que eu estava fazendo que me gerou essa ansiedade? Como foi a minha semana? O que aconteceu? Eu comecei assim a observar, mas eu falo da cafeína por quê? Eu comecei a observar, eu sempre fui sensível à cafeína. Tem pessoas que vai falar assim pra mim: "Ah, eu tomo cafeína 10 horas da noite, café, né, no caso, e durmo super bem". Só que pode acontecer lá na frente o efeito rebote. Gente, o seu corpo, ele tá absorvendo tudo. Você pode estar deitando e descansando o seu corpo físico ali, mas o seu inconsciente tá cansado, tá trabalhando o tempo inteiro. Às vezes acontece que você acorda às vezes indisposta, passa a semana indisposta durante o dia, às vezes está cansado, sobrecarregado, com dor de cabeça, dor no corpo e você não sabe por quê. Às vezes é a cafeína, então é bom você dar essa analisada. Então, assim, eu sempre fui muito sensível à cafeína, então se eu tomasse à noite eu não dormia. Se eu tomasse de tarde também eu não dormia. Se eu tomasse muita quantidade de café pela manhã, eu também não conseguia dormir à noite direito. Então eu comecei a observar isso, até que eu liguei, né, os pontos. Falei assim, então, será que a cafeína não tá me deixando ansiosa? Porque às vezes na hora do almoço, eu gostava muito de tomar um cafezinho depois. E eu sentia já o meu corpo meio ansioso, assim, sabe? Às vezes dá até uma dorzinha de barriga, alguma coisa assim. Eu falei assim, gente, acho que a cafeína tá me fazendo bem, não tá me fazendo mal. Aí eu falei assim, eu vou cortar ela aos poucos então, porque como eu, por exemplo, passando anos tomando café, o brasileiro é viciado em café, né, a maioria. Então assim, não vive sem um cafezinho, então é muito difícil essa parte de tirar o café. Mas foi o que mais salvou. De tudo que eu tô falando pra vocês, esse do café foi o que, tiro e queda, foi um dos que mais aliviou a minha ansiedade. Eu substituí por chás, que é o outro ponto que eu vou falar depois. Então, eu comecei a tirar. Então, assim, 8 horas antes de dormir, eu já parava, não tomava café mais. Na verdade, eu parei muito antes, né? Então, assim, até 1, 2 horas da tarde eu tava tomando. Mas eu ainda tava vendo que eu tava meio ansiosa durante o dia. Aí eu parei. À tarde eu não tomava mais café de jeito nenhum. Fui parando. Mas ainda não tava sentindo nenhum problema até então, né? Porque eu ainda tava tomando de manhã. Então eu acordava, tomava meu cafezinho de manhã. Parei, eu falei assim, então agora vamos fazer diferente. Vamos cortar até o café da parte da manhã pra gente parar com essa ansiedade, com essa correria. Tudo bem, parei. Primeiro dia foi ok, mas aí do segundo, terceiro dia, gente, a dor de cabeça começou a dar uma dor de cabeça, o corpo começou a sentir falta, porque é um vício, né? Você dá todo dia aquilo pro seu organismo e ele tá acostumado. Então, assim, nos primeiros dias foi bem difícil. Não vou falar pra vocês que foi fácil tirar a cafeína, foi difícil. Só que depois ali dos 20 dias em diante, eu já não senti falta mais. E eu fiz o quê? Não que hoje eu não tome café mais, café preto. Só se for uma assim, sei lá, eu tiver com muita vontade de tomar, mas eu não tomo. O que eu tomo agora é café com leite, de vez em quando, dá vontade de tomar um cappuccino, alguma coisa assim, esporadicamente. Pode ser que eu tome, eu tô evitando ainda ao máximo, porque eu sei que é uma coisa que não me faz bem. Então, eu simplesmente parei e vou falar pra vocês, melhorou muito a minha ansiedade. Eu não lembro qual foi a última vez que eu tive uma crise, que eu fiquei assim desesperada, sabe? Melhorou muito e os meus pensamentos começaram a ficar melhor, desacelerados, só porque eu reduzi a cafeína. E aí, entrando agora no outro ponto, no terceiro ponto, que são os chás. Eu tô tomando bastante chá, eu sei que tem gente que de repente não gosta muito de tomar chá, né? Mas eu sempre gostei, então eu tomo. E o chá, especificamente o chá de camomila. Gente, o chá de camomila ajuda bastante. Você pode tomar assim, às vezes antes eu tomava, né? E falava, ai, não tô sentindo nada e tal. Acho que agora, como eu parei com a cafeína, eu tô mais sensível, né? Às substâncias que eu tô ingerindo. Então, eu tomo chá de camomila, eu tomo umas 3, 4 xícaras de chá de camomila por dia. Tomo de outros sabores também, mas o de camomila, às vezes eu tô tomando ele assim, eu sinto ele acalmando o meu corpo, deixando mais leve, desacelerando, sabe? Então, assim, se você não gosta, gente, tenta fazer alguma coisa. Então, tenta tomar um chazinho de maracujá, que também é bom, ou tenta algum calmante natural, mas assim, não fica ali tomando cafeína e tentando tomando calmante. Tenta dar uma diminuída. Não tô falando que você precisa parar, não, tá? De tomar o café, porque só o fato de eu ter parado de tomar ele de tarde, tomado só de manhã, já fez uma diferença enorme. Mas assim, como eu parei totalmente, melhor ainda. Outra coisa que eu vou falar pra vocês agora, né, que é o quarto ponto, é tomar sol.
Gente, isso parece meio óbvio, mas às vezes não é. Às vezes você tá trabalhando no escritório, ou você tá na correria do dia a dia, tá com roupa, seu corpo não absorve o sol direito. É bom você parar um pouco mesmo, deixar o seu rosto ali, absorver um pouco do sol, entendeu? Às vezes a gente fica dentro de casa a semana inteira, é o meu caso, né, agora. E não toma nem um pouco de sol, e assim, o sol, ele tá essencialmente ligado, entendeu? Se você for ver alguns estudos de depressão, falta de vitamina D são alguma das causas que causa depressão. Então, assim, o sol, ele vai ajudar bastante nas propriedades, nas vitaminas na sua pele e, consequentemente, vai diminuir a sua ansiedade, vai te trazer calma, vai te deixar mais calma. Então, assim, basicamente foram essas coisas, né, que eu dei uma diminuída para melhorar a ansiedade. E, assim, também tentar meditação. Eu não sou muito boa com meditação, porque os pensamentos ficam ali, mas assim, é normal, né? Você tem que ficar ali como observador. Então, sempre que eu posso, eu tento silenciar a mente e eu falo muito comigo mesma. Então, quando eu vejo que os meus pensamentos estão muito acelerados, que nem às vezes tá, um exemplo, eu tô fazendo uma janta, aí eu tô ali cortando um alho desesperadamente, fazendo tudo correndo, aí eu paro e penso e falo, por que que eu tô correndo? Sabe? Não precisa. Aí eu vou e me acalmo. Hoje em dia isso não é tão frequente igual já foi, porque justamente por isso, de eu estar ali me policiando o tempo inteiro, né? Tô correndo, tá necessidade de correr? Não tem necessidade de correr. Tá andando na rua, tá andando desesperadamente e tal. Não, eu respiro e calmo, eu vou falando comigo mesma, eu falo, ó, não precisa tá tão ansiosa desse jeito, as coisas estão acontecendo aos poucos, não tem porquê tá com essa correria, aí isso vai acalmando um pouco mais. E outra coisa também que é tudo que você consome, né? O conteúdo que você consome. Então, se você fica consumindo conteúdo de gente que tem muito dinheiro e tá vivendo uma vida luxuosa, de repente pode não estar fazendo bem pra você. Começa a consumir mais uns conteúdo pé no chão que vai te fazer evoluir, porque a gente também tem que entender em qual momento da vida a gente tá. Se a gente já tá um degrau acima, a gente já pode fazer algumas coisas a mais. Se a gente ainda tá ali embaixo e a gente quer crescer, porque é o certo, gente. Não tô falando que é errado você querer crescer e você se inspirar em algumas pessoas. Mas às vezes aquele conteúdo específico que você tá vendo tá deixando você frustrado com a sua vida. E às vezes você fala, não, mas eu não tô frustrado. Mas a gente tem que entender que a gente não é só o consciente. A gente tem que entender que o nosso inconsciente trabalha o tempo inteiro e é o nosso consciente que comanda a gente. Quando a gente está dormindo, o nosso consciente está trabalhando e processando todas as informações do dia a dia. Ah, ele viu muito conteúdo de uma casa enorme e tal. Então, né, vamos trabalhar mais, colocar um pé no chão, viver o momento que você tá agora, que é o que ajuda bastante também. Eu já falei isso em outros vídeos e vou falar agora de novo. Viver um momento presente melhora muito a sua ansiedade. Então é isso. Tá comendo a comida? Não fica pensando. Volta. Nem que você, gente, às vezes você fala, ai, mas eu não consigo, eu tô fazendo isso. Mas, gente, você acha que é assim de uma hora pra outra. Ai, eu decido não ter ansiedade. Não, é uma luta. Você vai lutando até que aquilo se torna mais fácil, até que aquilo se torna um hábito. Então, eu tô ali comendo, correndo. Não precisa. Aí você come e calma. Daqui a pouco você tá correndo de novo. Não precisa. E você vai se policiando e ensinando pro seu corpo a maneira certa de se viver, que é uma maneira com tranquilidade. Porque ninguém merece viver ansioso, gente. A gente fica brincando, ai, a minha ansiedade e tal, cheio de meme por aí, mas só Deus sabe, né? Só quem passa, tem essa crise de ansiedade, tá ansioso o tempo inteiro, preocupado lá na frente, sabe como é difícil. E às vezes não tem motivo nenhum para você estar preocupado e você tá ali desesperado, fazendo as coisas correndo. Então, assim, segue essas dicas, às vezes você adapta para você, né? Parar de dar uma diminuída também. Ah, outra coisa, dar uma diminuída nessas substâncias em geral que você consome aí, drogas ilícitas ou não, tá? Porque pelo que eu convivo, as pessoas sempre usam algum tipo de droga, seja ela ilícita ou não, remédio, bebida, enfim. Dá uma diminuída e observa o seu corpo. Observa os sinais que o seu corpo dá, gente. O corpo, ele é perfeito. Ele dá sinais pra você quando tá alguma coisa errada, não é? Quando você come alguma coisa estragada que não te faz bem, o seu organismo não responde. Então, o corpo, ele é inteligente. Ele é como se fosse uma máquina, né? Uma máquina orgânica inteligente. E ele vai te mostrar o caminho certo.
Então, eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês de alguma forma. Pega o que for pra você, o que não for também, descarta, entendeu? Então, eu espero que tenha ajudado mesmo. Se você gostou desse vídeo, se serviu para alguma coisa, deixa seu like, compartilha com seus amigos, com seus familiares. E é isso, gente. Eu espero que a gente possa crescer e evoluir juntos. Gratidão!